Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós agradecemos ao Senhor. E agradecemos assim de coração, Senhor. Porque o Senhor nos orienta também através dos teus louvores. Nós o adoramos, Senhor. Nós te bendizemos. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. E nesta hora, Pai, em nome de Jesus, nós entregamos toda a nossa atenção ao Senhor. Nos colocamos diante do Senhor com o coração ensinável, desejoso de aprender a Tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra ela flua de forma poderosa sobre nossas vidas. Que nós possamos entendê-la e vivê-la e sermos confrontados. Pai, obrigado, Deus, pela vida desta igreja. Obrigado por aqueles que nos acompanham virtualmente nesta hora. E que o Senhor conceda a graça a cada um de nós no entendimento, na revelação. E que nós possamos, pela graça, vivê-la, Senhor Deus, e glorificar o Teu santo nome. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero convidá-los a abrir a santa palavra do Senhor em Jó, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Hoje está sendo comemorado o Dia dos Pais. E pela manhã nós tivemos aqui um tempo muito especial, onde tivemos a apresentação das crianças, onde tivemos a oportunidade de sermos ministrados pela palavra de Deus. Mas o Senhor quer continuar falando sobre paternidade para nós como pais e para todos nós como família. Então receba de bom grado, como sempre, a palavra de Deus. Diz o texto sagrado: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhes 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos no Oriente. E iam seus filhos, e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Que Deus nos abençoe, que a gente possa avançar e crescer na sua palavra. Recentemente eu li uma entrevista de um delegado da Polícia Federal em uma conferência, e ele diz: a ausência de pai levou 92% dos jovens presos ao mundo do crime. Vocês perceberam uma coisa aí? A ausência de pais levou 92% dos jovens encarcerados ao mundo do crime.
O Centro Nacional de Registro Civil, em 2020, ele apontou 1.280.515 nascimentos aqui no Brasil. Desses nascimentos, 6,51% foram registrados por pais ignorados. Mais de 80 mil jovens registrados por pais ignorados. Não sei se isso causa espanto para você, mas para mim causou muito. Por quê? Porque a ausência da figura paterna na vida de uma criança, ela traz consequências terríveis, seja no material, seja no educacional, seja no espiritual. Traz consequências familiares sérias, traz consequências emocionais terríveis, prejuízos para a sociedade incontáveis, mas, acima de tudo, prejuízo espiritual na vida de uma geração. Eu tenho aprendido diante das reflexões que ninguém, ou em nenhuma paternidade existente, ele sai ileso. Toda a paternidade, ela tem uma consequência de nos trazer um benefício ou um prejuízo. E um prejuízo muito grande. Podemos ser abençoados por nossos filhos, por força de uma paternidade saudável, mas podemos sofrer graves prejuízos na história da nossa vida se negligenciarmos numa prática de paternidade saudável. Por isso que eu quero dizer para você, em especial os homens pais aqui, os jovens que serão pais no futuro, que é muito bom a gente ter um dia do pai ou dos pais para recebermos o mimo, recebermos uma atenção especial dos nossos filhos, um momento agradável de família. Mas eu quero que vocês entendam, em nome de Jesus, que isso não é o essencial. Nunca será. O Dia dos Pais não tem nada a ver de você com seu filho e de seu filho com você nesta ótica que nós vivemos. Não. O Dia dos Pais é para ser analisado por nós como crente sobre a ótica de Deus. É eu com Deus e Deus comigo. É eu com meu pai e meu pai comigo. Meu pai que está no céu. Essa é a ótica que a gente deve analisar o Dia dos Pais. Da responsabilidade que nós temos, porque tem a ver plenamente. Eu com Deus e Deus comigo, como pai. E aí a gente para, pensa, faz a reflexão. Eu sou um pai que tem feito a diferença no meu relacionamento com Deus. Eu sou um pai que as minhas atitudes glorificam a Deus e abençoam os meus filhos. É o tempo da nossa reflexão. Porque se nós passarmos pelo dia ou de celebração desta data, sem fazermos reflexões sobre ela, nós estamos negligenciando nesse comissionamento tão especial dado por Deus, que é a paternidade. Analisando a Bíblia Sagrada,
o mais oportuno que eu vi para que a gente pensasse nesta noite aqui foi sobre a vida de Jó. O que mais falta na sociedade hoje são modelos. Modelos no sentido de quê? De referência. Nós precisamos de pessoas que sejam referência em nossas vidas. Só que o mundo que nós estamos vivendo, pessoas existem, mas que em sua grande maioria a referência é negativa, não nos abençoa, não agrega valor, não nos torna melhores, ao contrário, nos leva para distante de Deus, distante da sua palavra. O mundo está carente hoje de pessoas de referência, pessoas que sejam modelo, as quais a gente possa seguir. Eu já declarei aqui uma vez que na minha história de vida, e eu muito prestei atenção a comportamentos, fosse de um personagem de um filme ou de uma pessoa que eu conhecesse na história da minha vida, nos relacionamentos. E tinha pessoas que passavam por mim e eu acompanhava por um tempo, eu aprendia com aquela pessoa, eu falei assim, eu quero ser igual àquela pessoa. Aquela pessoa é uma referência, aquela pessoa é uma pessoa de bem, aquela pessoa é uma pessoa que agrega valor na minha vida. E eu sempre pensei isso comigo, porque eu sempre tive uma consciência de que a gente tem que buscar o melhor para a nossa vida, para a nossa caminhada. No seio da nossa família, no seio da nossa casa, não tem jeito. Você é o referencial. Você é o referencial, você é o sacerdote dentro da sua casa, você é o líder espiritual dentro da sua casa, você é o exemplo dentro da sua casa, você é o provedor dentro da sua casa, você é estabilizador nos momentos de conflito da sua casa, enfim. Nós precisamos entender que nós devemos viver como modelo de liderança dentro da nossa casa. E isso, infelizmente, tem se perdido. Satanás, com a sua astúcia, ele vem destruindo a responsabilidade em relação à paternidade que o homem deve assumir plenamente no seio da sua família. Hoje nós vemos mulheres mais ativas dentro dos lares do que os homens. E isso também não deixa de ser uma seta maldita de Satanás na vida das mulheres. Mas o resultado é isso. Nós precisamos, irmãos, tomar como exemplo, tomar como modelo, para que a gente possa fazer a diferença e mostrar aos nossos filhos o real sentido de uma paternidade. Dentro desse texto lido, eu vejo no versículo de número 1, que diz, havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Olha as características deste homem. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas eu não vejo no texto Jó abrindo a boca em nenhum momento para se qualificar dessas características. Mas eu vejo um Deus dizendo, viste o meu servo Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Este homem chamado Jó, ele, dentro da sua história de vida, ele nos revela o primeiro ponto, que se chama integridade. No versículo de número 8, nós temos aí uma demonstração, quando diz, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele,
homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, ele nos apresenta um modelo de integridade. Dentro da nossa casa, irmãos, pais em especial, nós precisamos ser modelo de integridade, modelo de comportamento, de retidão de vida, chegando ao ponto do Senhor falar que não havia ninguém semelhante a Jó. Isso não denigre e nem diminui nós como homens, porque nós temos as nossas qualidades perante Deus. Talvez você seja sincero, talvez você seja íntegro, talvez você seja temente a Deus, talvez você se desvie do mal. Isso tudo é muito importante. Só um minuto. A Isabela vai estar com a irmã lá, é médica, ela vai dar as orientações necessárias. Mas vamos parar um pouco para orar ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Deus, nós louvamos o Teu nome nesta hora. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. E neste momento, por intercessão, ó Deus. Nós apresentamos a vida da nossa irmã que sentiu-se mal aqui neste momento. Nós te pedimos, ó Deus, agora uma intervenção plena do Senhor no quadro de saúde dela. Senhor, em nome de Jesus, nós não sabemos o que se trata, mas nós te pedimos, ó Deus, a manifestação da tua cura, do teu milagre sobre a vida dela. Visita, Senhor Deus, capacita e que seja, Senhor Deus, abençoada em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, precisamos entender que a nossa realidade de vida é preciso que a gente manifeste integridade. Nós não vamos honrar ao Senhor, nós não vamos testemunhar a nossa vida no seio da nossa família, no seio da nossa casa, se nós não tivermos uma vida íntegra, se nós não desenvolvermos um comportamento saudável dentro da sociedade, se nós não agirmos com hombridade nos nossos negócios, se os nossos filhos não perceberem, através do relacionamento com a comunidade, que nós somos pessoas honradas. E isso é muito bom, nós sermos vistos no local onde habitamos, na nossa cidade, enfim, como pessoas decentes, pessoas que respeitam o padrão ético familiar, que nós vivemos em dignidade. A palavra de Deus diz, e aqui a gente aprende, que Jó era modelo para seus filhos, e cujo a base era o exemplo. Jó, ele vivia como exemplo de vida na vida de seus filhos. Eu quero dizer para você que o mundo não quer saber de Deus, o mundo não quer saber de igreja, mas o mundo cobra de você, quando você se apresenta como cristão, um comportamento ético. O mundo quer que você viva conforme você se apresenta, dentro dos padrões de Deus, que você viva com ética. E a gente não pode perder isso. Muitos filhos, dentro das suas casas, têm visto comportamento indignos dos pais, em relação ao tratamento com sua esposa, ao tratamento com seus negócios, ao zelo com suas responsabilidades. Isso não agrega valor aos filhos. E a gente precisa, irmãos, ter muita atenção nesse campo de integridade pessoal. A gente caminha na Bíblia Sagrada e a gente observa que Jó, ele cultivava amizade entre os seus filhos. Olha, eu quero dizer uma coisa aqui muito importante para vocês. Você reclama que tem um filho
que seu filho toma muito tempo, ou sua filha, que você não tem tempo para cuidar e dar atenção a 1, 2 filhos. Eu quero dizer que aquele homem tinha 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. 10 filhos. E aquele homem cuidava dos 10 filhos. Mas é bom a gente parar e refletir, sabe por quê? Porque aquele homem era um homem milionário. Aquele homem era um homem cheio de negócios. Ele tinha um patrimônio inimaginável. E diz o texto sagrado que ele tinha muita gente debaixo de sua responsabilidade. Mas ele não negligenciava no cuidado da sua família. E o que a gente vê hoje em dia são muitos pais negligenciando na responsabilidade de cuidar. É por causa do meu trabalho, é por causa de alguma outra atividade. E a gente negligencia de cuidar da nossa família, de ter atenção com a nossa família. E não pode ser assim. A gente tem que entender que precisamos levar uma vida como padrão, uma vida como modelo, uma vida como referência, mas, acima de tudo, buscar relacionar-se com os nossos filhos. Você é provedor, muito bom. Você é cuidador das necessidades, muito bom. Mas tem muitos pais que esqueceram que eles precisam se relacionar com seus filhos, ter intimidade com seus filhos, aprender a conversar com seus filhos, como diz aí, trocar ideia com seus filhos, ouvir conselhos dos seus filhos e aconselhar seus filhos. Isso é um relacionamento aprofundado que a gente tem que ter com os nossos filhos. Quando a gente não encontra amizade, quando os nossos filhos não encontram amizade dentro da nossa casa, sabe onde é que eles vão encontrar amizade? Hein? No mundo, na rua. Muitos filhos, como disse aqui, 92% dos jovens presos, eles têm em seu conjunto problema com paternidade, falta da presença de Deus em sua vida. Porque não houve intimidade, amizade, pai com filho. A gente tem tempo para desenvolver tantas amizades com pessoas aí fora, tempo para tirar, para jogar o nosso futebol e ir para a nossa bicicleta, fazer o que você queira. Mas não tem tempo para relacionar-se com os filhos. Esquece que os filhos um dia vão crescer. Mas aquele homem, ele investia, ele tinha amizade, cultivava amizade entre si, pois aprenderam esse princípio com seus pais. Aqueles jovens se reuniam periodicamente e tinham prazer de todos estarem juntos, todos estarem em comunião. Por quê? Porque eles aprenderam isso com o seu pai. Uma família, um pai que não demonstra senso de comunhão dentro do lar. Uma família que não desenvolve um relacionamento de intimidade e cumplicidade nas coisas difíceis e nas coisas boas. A gente tem que ter cumplicidade em tudo. Nós trabalhamos aqui uns 2 anos falando sobre a importância da mesa. Mesa é lugar onde a gente tem a satisfação de desfrutar do mesmo prato, mas também é um lugar onde a gente tem a obrigação de ouvir um ao outro, ouvir sobre o seu dia, falar sobre as suas dificuldades, conversar sobre as suas tristezas, perceber porque o semblante está caído. É mesa. E muitos crentes não sabem o que é isso mais, sentar-se à mesa com sua família. Muitos pais negligenciam isso. No mínimo, você tem que tirar uma refeição por dia, no mínimo, para estar assentado com sua família à mesa. Porque isso demonstra interesse para abençoar, ser abençoado, para orientar e para ver a nossa família crescendo de forma sadia. Quando a gente fala assim, desfrutar a amizade, a Bíblia Sagrada nos revela lá no Gênesis uma situação bem interessante, Gênesis 25, 28. Jó não fazia comparação entre os filhos, eram 10 filhos.
Não há registro de comparação. E entre os filhos não havia comparação. Mas o texto diz: Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Casal com suas predileções, com seu amor dividido, em separado por cada um de seus filhos. Isso não é bom. A gente tem que ter como pai a sabedoria. Você pode ter até facilidade de desenvolver-se um com o outro, mas o nosso amor tem que ser pleno em relação aos dois. Tem que ser desenvolvido em relação aos dois, aos 3 ou aos 10. Porque o amor, ele não é um sentimento. O amor é uma prática a ser desenvolvida todos os dias na vida da outra pessoa. O amor, ele tem que ser praticado, seja nos momentos que a gente observa as características pessoais de cada filho diferente, que nós não somos iguais, mas o nosso amor por todos eles tem que ser igual, e Jó agia assim com seus filhos. A gente precisa, irmãos, através dessa amizade, a gente desenvolve, sabe o que, dentro da nossa família? Harmonia, comunhão, paz. E muitas famílias têm perdido isso. Um ponto que me chama muita atenção aqui, nesta porção da palavra de Deus, está no versículo de número 5, quando o texto sagrado, ele nos diz: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, das suas reuniões, enviava Jó, ou quer dizer, chamava Jó os seus filhos. Chamava Jó os seus filhos e os santificava. A gente, muitas vezes, está negligenciando nessa responsabilidade de estar trazendo os nossos filhos para perto de nós, para orar pela vida deles, para buscar a santificação da vida deles, para organizar a vida deles perante o Senhor, porque são nossos filhos, não têm o entendimento que nós temos ainda, trazido pela maturidade. E a gente precisa ser esse referencial. O texto é bem claro quando diz: e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Ele tinha 10 filhos, ele oferecia holocausto ao Senhor pelos 10 filhos. Ele cuidava da vida espiritual dos 10 filhos. Hoje nós vemos pais, meus irmãos, a igreja do Senhor, ela existe para levar os ensinamentos da palavra do Senhor para o seio das famílias. E nós vemos pais e mães, muitas vezes, negligenciando de trazer os seus filhos para a igreja, para que ali eles ouçam, aprendam. Se você não traz o seu filho para aprender da palavra de Deus na igreja, está demonstrando a sua falta de, sua manifestação de falta de importância à igreja na vida da sua família. E quem assim pratica, eu posso dizer com absoluta certeza, não estuda a Bíblia dentro de casa com seus filhos. Se você não prioriza os ensinamentos da palavra de Deus como igreja, em sua casa você negligencia. E como é que eu posso investir vida de Deus se eu não tenho o cuidado que deveria ter? Chega um tempo, essas crianças vão crescer. E aí, meus irmãos, abri essa reflexão dizendo: ninguém sai ileso da paternidade. Ou somos abençoados como filhos, ou somos prejudicados como filhos. Ou somos abençoados como pais, ou pagaremos um preço como pais no futuro, porque nós não manifestamos o desenvolvimento dos nossos filhos nos padrões de Deus. Isso é um preço que se paga. Por isso que a gente tem, irmãos, ter zelo pela vida espiritual na vida dos nossos filhos. A igreja, por mais que ela queira fazer, por mais que ela invista, por mais que ela traga e ore, por mais que tenha
30, 40, 50 professores investindo horas da sua semana, do seu mês, para abençoar a vida das crianças. O principal é dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, o nosso testemunho, o nosso compromisso, nossos filhos vendo a gente priorizar o reino de Deus na nossa caminhada. Os nossos filhos nos vendo no quarto orando. Os nossos filhos nos vendo lendo a palavra de Deus, meditando. Os nossos filhos vendo na nossa reação diária, testemunhando do Senhor. Isso gera reflexo. Quantos pais não levantam de madrugada para orar para os seus filhos? Isso eu me incluo, irmãos. Eu poderia estar muito melhor. Muitas vezes o filho já cresceu, já estão maduros, né? As nossas perspectivas já são outras, né? Mas são filhos. E a gente tem que apresentar sempre ao Senhor. O que é que você tem feito? Que decisões você tem realizado? Jó, ele se apresenta para nós como um grande exemplo, como um grande modelo. E ele ainda vem e diz: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Infelizmente, muitos dos nossos pais hoje percebe que os filhos estão fazendo errado, estão se desvirtuando do caminho do Senhor, suas atitudes estão distantes do padrão de Deus. E como foi ensinado hoje aqui na EBD, a ética cristã, muitas vezes a gente está relativizando, passando a mão por cima, não é? São problemas pequenos. Não, deixa acontecer, não tem problema não, porque todo mundo faz assim, deixa assistir as porcarias na televisão, né? Deixa ver as tranqueiradas que estão aí matando uma geração, telas e telas e telas. As crianças elas estão sendo vítimas da negligência, principalmente dos pais. Pais totalmente dominados por telas. E a criança vê isso como exemplo. A criança começou a pegar no celular, sabe por quê? Porque ela viu, estava mamando e a mãe aqui dando peito e com o celular do outro lado. Você já viu assim, já? É assim que acontece. Desde pequenininho, vendo, ele vai trazer isso como normal. Porque foi a postura nossa. E a gente, irmãos, precisa cuidar mais. E, como diz o texto, incutir no coração dos filhos valores dos céus. E por isso eles o santificavam. Salmos de número 128. Abra sua Bíblia aí no Salmos de número 128. É uma porção da palavra de Deus que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, será feliz e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera nos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha onde estava a bênção de Jó. Eis que será abençoado o homem que teme o Senhor. A bênção do Senhor estava sobre a vida de Jó por causa da obediência a ele, a palavra. E a gente não pode abdicar disso, a gente não pode negligenciar com essas coisas. Em nome de Jesus, você tem uma responsabilidade futura grande na vida dos seus filhos. E esse investimento começa de hoje. Sabe qual é o melhor investimento que você pode fazer na vida dos seus filhos? Sabe qual é? É investir na vida espiritual deles. As outras são importantes. Mas quando você investe Deus na vida dos seus filhos, é a maior riqueza que você está fazendo. Porque neste mundo que a gente vive, onde nossos filhos estão e serão expostos a tempos piores do que esse que nós estamos vivendo, haverá consequências muito grandes. Eu quero chamar a atenção de você para uma coisa. A Bíblia Sagrada diz
que nos finais do tempo, muitos serão enganados. Não diz isso a Bíblia Sagrada? Satanás enganará muitos. Sabe por que enganará muitos? Porque muitos, esses muitos, não tiveram a oportunidade de conhecer e viver essa palavra de Deus. E você como pai, você como família, tem que ensinar seus filhos a palavra do Senhor para que eles não caiam nos enganos de Satanás. Isso é uma realidade muito séria. Satanás só engana quem não conhece a palavra, amém? Satanás só engana quem não conhece a palavra. Porque quem conhece a palavra não vai se deixar levar pelos seus ardis. A gente aprende com Jó a marca da intercessão fiel para com seus filhos. Ou seja, Jó era uma presença constante na vida dos seus filhos em oração. Jó orava pelos seus filhos de madrugada, mesmo tendo uma agenda cheia de compromissos. Seus filhos eram uma prioridade. Deus colocou filhos em suas mãos para que eles sejam a prioridade em suas vidas. Deus não coloca filhos em nossas mãos para que a gente brinque de ser pai, não. Deus colocou filhos para que a gente ensine a caminhar na palavra do Senhor. Só que as gerações vêm, as gerações estão passando e muitos pais, o seu pai, o pai do seu avô, o pai do seu bisavô, o pai do seu tataravô, talvez não conheceu a Deus, conheceu uma religiosidade e lhe foi ensinado através da religiosidade a não viver Deus, a não ter experiência com Deus. E isso trouxe prejuízo, porque muitos pais se perderam. Um mundo contaminado, cheio de ilusões, se afastou de Deus. Mas hoje a gente está no tempo da oportunidade, em conhecendo a palavra de Deus, de mudar a história da nossa família. Como pastor em gabinete, a maioria dos problemas que a gente percebe nas pessoas são paternidades doentes. Paternidades que não produziram bênção, não produziu bênção na vida dos filhos. Os gabinetes psicológicos, psicanalíticos, terapêuticos estão cheios de pessoas buscando ser tratadas em suas vidas por força de paternidade responsável. Se a gente, como igreja, irmãos, não tiver essa consciência, a gente não muda. Jó, ele ainda nos demonstra um fato muito interessante, que ele perseverava na oração com seus filhos. Muitos pais oram por seus filhos durante algum tempo, quando isso acontece. Mas Jó orava continuamente, ou seja, a percepção dele dessa responsabilidade era constante. Nunca deixe de orar por seus filhos. Nunca deixe de orar para o seu filho pequenininho, vai crescendo, continue orando, continue orando, continue orando. E ele percebendo que você ora pela vida dele. E ele tem que participar da vida de oração. Hoje nós fomos almoçar, aí estava a família reunida assim, vamos orar, vamos, para a gente comer, não sei aquela alegria toda. Aí veio a Estela chorando e falou assim, o que foi, Estela? Vocês não deixaram eu orar. Porque vive num ambiente onde vê pessoas orando. Está com o pé machucado? Vamos orar primeiro aqui. Está triste, outro dia ela teve uma chateação e ela foi para a lateral da casa e falou assim, Jesus, é uma criança de 3 anos, tira essa coisa ruim da minha mente, essa chateação, Jesus. Jesus operando. Porque vive num ambiente. Tira essa tristeza do meu coração, Jesus. Aí está lá orando lá. É isso, os nossos filhos precisam ver isso de nós. A gente precisa, é o testemunho que a gente dá. A gente cobrar postura, se a gente não pratica essa postura, tornam as coisas muito mais difíceis para os nossos filhos. Porque nós somos referencial na vida deles.
Deus, nessa geração que nós vivemos, precisa urgentemente de pais compromissados e que tenham também, e em especial agora, o referencial dele como pai. Eu trouxe um referencial de Jó, um pai humano temente a Deus. Mas a gente precisa pensar aqui em relação ao Pai, nosso Deus, que nos criou. Ele é o Pai amoroso, que ama os seus filhos. Deus, Ele nos ama plenamente. O amor de Deus, Ele contempla o nosso ser em toda completude. Ele nos ama do jeito que nós somos, com nossos defeitos, com nossos valores, com nossas esquisitices, com nossos pecados, com nossas dificuldades. O amor de Deus, Ele está sobre nós. Mas muitas vezes nós, como filhos, rejeitamos esse amor. Ele é o Pai glorioso, que conduzirá seus filhos à glória eterna. Esse amor desse Pai, que deu o seu Filho para morrer por nós, para nos trazer a salvação. E muitas vezes, a gente aqui vivendo a experiência do Pai, nós rejeitamos o nosso Pai que deu seu Filho por nós. Criamos dificuldades para entender isso, o amor de Deus, o sacrifício feito por Deus. Tempos atrás eu assisti um filmezinho, vou tentar transmitir para vocês captarem. Uma linha de trem e com uma bifurcação. O maquinista percebeu que uma árvore tinha caído sobre os trilhos. E aquele trem, ele vinha trazendo famílias e mais famílias, pessoas. E ele já podia visualizar a certa distância, ele tinha conhecimento dos passageiros. Só que ele estava com seu filho pequeno. E seu filho pequeno, brincando aquelas coisas todas, começou a correr em direção dos trilhos do trem. E ele via um toco, uma árvore sobre os trilhos, um trem vindo com inúmeras famílias e o seu filho indo para os trilhos daquela bifurcação. E aquele homem continuou ficando apreensivo, ele precisava tomar uma decisão. E não lhe restou outra alternativa, sabe qual? Sacrificar o seu filho. Ele não foi atrás para poder liberar o trem e várias famílias não morressem. É isso que Deus fez por nós. Ele cometeu o sacrifício oferecendo seu filho por amor a você. Esse é o amor perfeito de um pai e que a gente rejeita. A gente tem dificuldade de entender a grandeza do amor de Deus sobre nossas vidas. E não preciso de Deus, não é meu tempo com Deus, a minha vida está muito boa desse jeito que eu estou vivendo. Você está desprezando o amor de Deus sobre sua vida. Isso não é justo. Ele é um Pai santo, que nos separa e nos guarda para vivermos na sua presença. Ele diz em João 17:11, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Deus é um Pai santo, que Ele clama por nos guardar, e para nos preservar, e para nos livrar, para que a gente possa viver na sua presença. O homem que não está na presença do Senhor, que não tem Deus como Pai, como uma entrega verdadeira e plena, meus irmãos, ele está desconsiderando o seu Pai que está no céu. O Pai nosso que está no céu, que talvez você tenha orado de lábios, mas não teve uma experiência de entrega a esse Pai grandioso e maravilhoso. Deus está na expectativa que você viva essa experiência com Ele, porque você só vai poder abençoar os seus filhos, a sua geração, a sua posteridade, quando você viver a experiência de paternidade com Deus hoje. Você precisa viver essa experiência de paternidade com Deus. A gente precisa entender que Ele é o Pai justo,
que nos justifica pela fé em Cristo para sermos adotados como seus filhos. O que é ser justo? É ser inocentado, perdoado por Deus. Quando a gente não está vivendo essa bênção da justiça de Deus sobre nossas vidas, nós somos ímpios. Ímpios vem do sentido da palavra impiedade, distante de Deus. Não tem a piedade, ou seja, o compromisso de viver Deus. Por consequência, perde o condão, a bênção de ser chamados filhos de Deus. João 17, 25 diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. Você quer ser filho de Deus, desfrutar da grande paternidade? Só tem uma postura a tomar: entregar-se a Ele, viver Deus em sua vida. Por quê? Porque Deus é um Pai perfeito. Deus, Ele é e deve ser a nossa inspiração para todas as coisas. Deus deve ser um modelo para nós cuidarmos da nossa família. Deus é um modelo para nós cuidarmos do nosso relacionamento, marido e mulher. Deus é um modelo para que a gente possa caminhar nessa sociedade. Deus é um modelo para que a gente possa desenvolver a nossa profissão. Deus tem que ser um modelo de nós em tudo. A nossa fé tem que seguir o modelo de Jesus Cristo, o compromisso de Cristo, a dedicação de Cristo e a prioridade de Cristo na sua caminhada. Ele, em todos os momentos da sua caminhada, ele vivia a Deus. Ele vivia ao Pai, ele clamava ao Pai, ele buscava o Pai, ele dedicava horas na presença do Pai. E é isso que a gente tem que fazer. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A eternidade nós buscamos, nós desejamos, mas nós precisamos entender que a eternidade com o Senhor começa aqui. O relacionamento com Deus começa aqui. A nossa dedicação ao altar do Senhor começa aqui. O nosso tempo de consagração começa aqui. O nosso tempo de compromisso começa aqui. O nosso tempo de desfrutar a presença de Deus começa aqui. O tempo de quebrar as mazelas do nosso coração começa aqui. Tudo começa aqui, mas em Cristo. Tudo começa em Cristo. O nosso Pai, nosso Deus. E a gente não pode abrir mão disso. Você é pai, o Ministério de Louvor pode se ajeitar aqui. Nosso modelo é Cristo. A presença de Cristo tem que ser real, verdadeira e manifesta na nossa vida. Eu gostaria de convidá-los a se colocar em pé. E que a gente possa, diante da reflexão da palavra de Deus, e de tudo que nós ouvimos aqui nesta noite, glorificar a Deus, porque nós temos um Pai. Glorificar a Deus, porque Deus tem nos dado orientação através da sua palavra, como cuidar da nossa família. Mas, acima de tudo, nós devemos glorificar a Deus, porque Ele é o Pai que quer o melhor para nós. E nós não temos outro caminho a seguir a nossa vida, a não ser desfrutar da presença de Deus na nossa história de vida. Amém? Sejam eles alegres ou tristes, tenha a certeza de que existe um Pai no céu que cumpre com excelência esse papel. Muito
Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. O amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. O amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós apresentamos ao Senhor aqui nesta noite os nossos irmãos pais, aqueles que nos acompanham virtualmente, pais. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja visitando de forma sobrenatural as suas vidas, que eles possam refletir diante da tua palavra a necessidade de viver a paternidade de forma exemplar, não olhando para as suas dificuldades, suas lutas internas, mas entender que nós temos a riqueza do Senhor, como a tua palavra diz. Filhos são herança do Senhor. Que essa herança, ó Deus, nós devemos cuidar, nós devemos valorizar, nós devemos investir para que elas possam produzir para o reino do Senhor, serem pessoas diferentes, pessoas que contemplam a sua beleza, a sua santidade e vivem um testemunho de vida cristã. Pai, em nome de Jesus, eu peço aqui nesta hora a renovação de entendimento na vida de todos os pais, ó Deus. Eu te peço aqui, ó Deus, uma renovação de integridade, uma renovação de compromisso espiritual no zelo, contrato com sua família, com seus filhos. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que esses pais possam, Senhor Deus, ver o progresso de seus filhos, de seus netos, através da bênção que o Senhor ministrará por desenvolver uma paternidade saudável, Deus. Talvez tenhamos que chorar hoje,
Talvez nós tenhamos que agir com um pouco de dureza nas concessões, mas isso é muito importante, ó Deus, para que nós não vejamos os nossos filhos no futuro sendo destruídos e nós chorando por eles. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esses pais e te pedimos que eles busquem o entendimento diante da Tua Palavra, que eles meditem diante da Tua Palavra, e que eles possam sentir a alegria diante da presença do grande Pai que está no céu. Pai, muito obrigado, Deus. Nos abençoa com a Tua presença a cada dia. E assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, nós já estamos a encerrar nosso culto, mas eu quero convidar aqui um casal, Emerson e Taline, que já se encontra aqui. Amém? Eles não estão fazendo aniversário de casamento hoje, não compraram um carro novo hoje, não compraram uma casa nova hoje, mas eles estão progredindo na presença de Deus. Aleluia. Amém. Os irmãos já perceberam alguma coisa? Pode falar, Anderson. Deus nos presenteou com mais um filho, glória a Deus, e a gente está muito feliz, né, Flor? E quem está mais feliz ainda é Lorenzo, né? Ele pedia tanto e Deus ouviu as orações dele, e só temos que agradecer a Deus, né, que ele agora tenha o cuidado necessário, mas que a igreja esteja orando aí para dar tudo certo. Amém. Meu Deus, eu não estava preparada para esse momento. Mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas e eu tinha entregado a Ele, porque Ele sabia o tempo certo e nós nos surpreendemos porque foi muito antes do esperado, né? Nós achamos que iria ser mais para frente, mas o Senhor concedeu a bênção. E nós estamos felizes em compartilhar com vocês também. Amém. Glória a Deus. Isso se chama prosperidade. É bênção do Senhor na vida de vocês. E que vocês, cada dia, né, continuem testemunhando do Senhor como família, né? Vocês são bênção no reino de Deus, são colunas na igreja do Senhor. E Deus tem muita coisa para fazer através da juventude de vocês. A juventude que nós vivemos hoje está precisando de exemplo que nem vocês, que dedicam a vida, dedicam o tempo para exaltar o nome do Senhor, para ver o reino de Deus crescendo. Poderiam estar aí no mundo, esse mundo ilusório, mas estão com fidelidade, com dedicação, né, servindo ao Senhor. E esse que deve ser o padrão nosso, viver Cristo, ver a nossa família crescendo diante de Cristo, sendo abençoados pelo Senhor. Nós, como igreja, ficamos muito felizes por todos os membros, todos os irmãos estão felizes. A igreja PNL, esse ano, acho que já teve umas 10 irmãs grávidas. Eu profetizei aqui 100 crianças, nós já estamos batendo nas 50. E mais vai vir, eu quero dizer para você. Aqui é lugar de bênção para quem quer engravidar. Amém? Vamos orar, se coloque em pé, vamos orar ao Senhor. Deus, nós nos alegramos, Pai, como família, como irmãos, pela bênção que o Senhor concede a esse casal, de receber mais uma criança, Senhor Deus, para cuidar. Pai, obrigado, Deus, nós sentimos a alegria que esse casal sente, a gratidão que esse casal sente, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor os abençoe, para que eles permaneçam firmes diante do Senhor, testemunhando o Senhor, que essas crianças certamente serão crianças saudáveis, abençoadas, e serão crianças com propósito do Senhor neste tempo que nós estamos vivendo. Nós louvamos o Teu nome, nós abençoamos desde já, Deus, a gravidez de Taline, todo este tempo, Deus, de gestação. Nós sabemos que o
nosso corpo gera, o corpo da mulher gera, mas quem dá a vida é o Senhor. Que o Senhor a cada dia conceda a vida, saúde a Thaline, saúde a esta criança, e que essa criança continue sendo amada, Senhor Deus, desejada, e que essa criança sinta-se alegre, ó Deus, aí no ventre, porque ela já encontra aqui inúmeras pessoas que a amam dentro do ventre. Pai, muito obrigado por esta bênção na vida deste casal, por esta bênção na vida da igreja, e nós louvamos e glorificamos o Teu nome e saudamos o Senhor com a maravilhosa salva de palmas para a glorificação do Senhor. Que Deus abençoe. Abençoe seu irmão, abençoe sua irmã, e nosso culto está encerrado. Que Deus abençoe.